Secretário, seja bem-vindo novamente aqui na Acústica. Satisfação, Gil, estar contigo aqui na Acústica, agradecer a oportunidade de falar com a nossa comunidade de toda a região aqui, de Camaquã e região, a partir do teu prestígio, né, usar o teu prestígio para chegar na nossa comunidade, e agradeço a oportunidade e uma das nossas obrigações enquanto agente público é prestar conta e tornar transparente o trabalho público, né, então é sempre uma satisfação poder falar contigo aqui na Acústica, pela relevância da Acústica e pelo alcance também da nossa rádio aqui acústica. Bom, secretário, hoje nós estamos vivendo uma situação completamente diferente daquela outra vez em que eu tive a oportunidade de conversar contigo, porque eu me recordo que naquela ocasião nós estávamos vivendo todo o transtorno ocasionado pelas chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a sua secretaria teve um papel muito importante, justamente em atender aquelas famílias que foram afetadas pelas enchentes, pela chuva forte, principalmente do ano passado. Como é que foi passar por tudo isso? Como é que está hoje essa situação? Gil, foi desafiador. Primeiro porque a gente nunca tinha se preparado para enfrentar o que a gente enfrentou, né? A gente teve o estado inteiro praticamente atingido. Então, eram muitas demandas em muitos locais, em toda parte do território, partes isoladas, o desafio de manter o abastecimento de água potável, de alimentação. Estruturamos muitas das ações de forma emergencial. A gente chegou a ter diagnosticado pelo Estado mais de 900 acolhimentos, que as pessoas dormiram em casa uma noite e no outro dia acordaram num abrigo improvisado, num centro comunitário, num ginásio, numa escola, e ali tinha toda a ordem de desafio social, né? De acolhermos, de protegermos, de garantirmos que aquelas pessoas teriam alimentação. Então foi muito desafiador naquele primeiro momento. E as nossas equipes foram muito dedicadas, a gente conseguiu fazer diagnósticos que serviram para embasamento de todas as políticas públicas. A gente fez um censo, por exemplo, isso eu estou falando nas primeiras horas que nós passamos, né? Conseguimos fazer um censo onde a gente subsidiou informação, por exemplo, a segurança pública, que tinha um acolhimento e precisava de segurança lá para a saúde, para que pudesse ser encaminhado a medicação ou um profissional de saúde estar naquele território. Então, foi muito desafiador e a gente conseguiu se organizar muito rápido, e eu sempre falo hoje para as nossas equipes que nós fomos pegos de surpresa uma vez, mas agora nós temos que ter capacidade de responder e de apoiar os territórios. Agora, o evento que aconteceu no Paraná, imediatamente a nossa equipe que cuida dos eventos climáticos, né, enfim, das questões desastres, e imediatamente se deslocou para o estado do Paraná, o nosso equipamento móvel para poder dar suporte com um gerador, com antena de Starlink, para poder ajudar lá no território. Hoje nós estamos mais preparados, hoje as nossas equipes estão mais qualificadas, mas é importante lembrar que nós passamos aquilo sem qualificação das nossas equipes, porque nós nunca imaginamos, Gil, passar por isso. É justamente isso que eu ia perguntar, né? Qual é a lição que fica de todo aquele episódio? Como é que o estado do Rio Grande do Sul está se preparando? Porque nós estamos em meio a uma COP30, onde se fala sobre as questões climáticas, e a gente sabe que o Rio Grande do Sul, ele é um dos estados brasileiros que mais sofre com a mudança climática. Então, infelizmente a gente não sabe quando, mas é possível que tenhamos novos episódios em que tenhamos fenômenos climáticos que possam assolar o estado do Rio Grande do Sul. Então, o que se aprendeu? Qual é a lição que fica daquele episódio? Gil, espero que nunca mais com a mesma extensão, mas é bem provável que a gente viva alguma coisa, né? Espero que quando ocorrer, se ocorrer, ocorra de forma mais isolada. Mas o que nós aprendemos? Primeiro, a necessidade de qualificação das nossas equipes. Então, a gente tem uma equipe hoje que qualifica a rede de assistência social dos territórios como proceder no evento climático. Nós não tínhamos isso antes, Gil. Nós temos as equipes hoje preparadas, nós temos as equipes hoje organizadas, nós temos protocolo na nossa política pública de atuação, então as nossas equipes sabem como agir e qual o protocolo para cada tipo de situação. Isso faz toda a diferença. No primeiro momento
e no momento da reorganização do território. Então, hoje nós estamos mais preparados, estamos qualificando a nossa rede, estamos apoiando os municípios a qualificarem as suas estruturas, para que juntos a gente possa responder melhor. E também para que quando ocorrer um evento em outro local, em outro estado, em outro país, nós possamos auxiliá-los. Porque o Brasil e o mundo foi muito generoso com o Rio Grande do Sul. Nós fomos muito impactados, mas também fomos abraçados pela solidariedade. E nós temos o compromisso de podermos apoiar, ocorrendo em algum outro lugar, esses territórios, como a gente fez agora no Paraná. Então, foi um momento muito desafiador, mas hoje serviu de aprendizagem para hoje, de aprendizado para que hoje nós pudéssemos estar mais preparados para atuar. E a partir daí, Gil, nós também redesenhamos uma série de políticas públicas e outras políticas públicas nós tornamos mais robustas. Por exemplo, o Estado não financiava equipamento. Iniciamos financiando no primeiro ano desse segundo ciclo de governo do governador Eduardo Leite e do nosso vice-governador Gabriel Souza, mas avançamos no financiamento. Hoje são mais de 90 milhões de reais que nós aplicamos em equipamentos, em construção de CRAS, reforma de CRAS, centros de acolhimento, centro POP. Aqui em Camaquã, por exemplo, a gente tem um centro-dia, de quase R$1 milhão, um CRAS, o Getúlio Vargas, e o SAICA, que é para acolhimento de criança e adolescente, financiado pelo Estado. São R$2 milhões repassados só no que diz respeito à infraestrutura da rede de assistência social. E isso a gente replica no Rio Grande inteiro. A gente tem mais de 130 milhões de reais para equipamentos investidos já no estado do Rio Grande do Sul. Nós avançamos em políticas de inclusão produtiva. Gil, nós vivemos um desafio no Rio Grande do Sul. De cada 10 gaúchos, 2 têm mais de 60 anos de idade. Nós somos o estado que mais envelhece e que tem menor taxa de natalidade do Brasil. Uma das menores taxas de natalidade do Brasil. Isso nos obriga a termos políticas públicas de inclusão produtivas mais efetiva. Nós desenhamos agora, lançamos o Família Gaúcha, que é justamente atender de forma personalizada as pessoas em vulnerabilidade, na busca da qualificação, da inclusão produtiva e da superação da vulnerabilidade, para que nós tenhamos mais dignidade para as famílias, mas também que a gente não comprometa a nossa produção. Porque o Rio Grande é um estado que antecipa muito o dado demográfico do Brasil. Só para ter uma ideia, na próxima década nós veremos chegar a 30%, na década de 30% das pessoas com mais de 60 anos de idade. O Brasil vai ter esse dado talvez lá na década de 70. Nós teremos 30% da população brasileira com mais de 60 anos de idade. Nós antecipamos muito isso. Pelos estudos do governo do estado, a quais fatores nós devemos esse fenômeno? Olha, somos um estado que diminuiu muito a taxa de natalidade e também tem uma qualidade de vida razoável, né? Então, o que acontece? Boa, nós estamos vivendo mais. E, por outro lado, nós temos uma comunidade que tem menos filhos. Então, se amplia o envelhecimento, porque temos qualidade de vida, ao mesmo tempo que nasce menos crianças, menos gente em idade economicamente ativa, maior número de pessoas 60 a mais, maior pessoas dependendo de políticas públicas do Estado. Nesse momento nós não podemos perder produtividade, porque a produtividade sustenta a economia. Então nós temos o desafio. A gente não é um Estado que atrai pessoas de outros países do mundo ou de outros estados. A gente tem migrantes chegando no Rio Grande do Sul, mas é o seguinte, nós somos o terceiro estado em acolhimento, por exemplo, em venezuelanos. Nós temos em torno de 35 mil venezuelanos no Rio Grande do Sul. E tem muita gente que tem preconceito, né? Mas é uma população que tem vindo e tem trabalhado, né? Nós temos plantas, né? Tem uma planta de frigorífica que me disse, olha, se não fosse os venezuelanos hoje, nós na Desossa nós não teríamos como manter a estrutura funcionando, porque falta mão de obra. Nós temos, há poucos dias eu tive contato com o prefeito de Antônio Prado, que está nos demandando 150 pessoas lá, que está todo mundo trabalhando na cidade, precisa de 150 pessoas, porque a indústria demanda 6 meses e está 100 pessoas do município para trabalhar. Então, nós vamos passar por desafios. Então, políticas públicas de cuidado com a pessoa idosa são fundamentais. A gente tem feito centro de convivência para aquelas pessoas que têm todas as suas condições preservadas, vão lá jogar uma carta, contar uma história, fazer um almoço e voltam para casa. Centro-dia, aquela pessoa, Gil, que precisa de um cuidado, tomar o remédio na hora certa, já não fica mais sozinho em casa. É o equipamento onde abriga as pessoas. Então,
Os adultos vão trabalhar, o idoso vai para o centro-dia, as crianças vão para a escola. No final do dia, a família retorna para casa com o idoso que foi cuidado durante o dia. Então não precisa fazer internação numa ILPI, numa instituição de longa permanência para idoso. E dessa forma não há o afastamento da família desse idoso. Que é o principal, não romper o vínculo. Imagina, nós já temos esse funcionamento aqui na região? Nós não temos, estamos com a obra licitada, começa aqui já em Camaquã, né? Na primeira leva de financiamentos, os 20 primeiros equipamentos, Camaquã recebeu um desses equipamentos, o município vai começar a obra agora. É uma política importante, Gil, porque dá dignidade para as famílias. Vamos ter um pouco de empatia. Vamos se imaginar nos 70, 80 anos de idade, tendo que fazer um tipo de cuidado e a família não podendo cuidar da gente por não sair do emprego. A gente gostaria de ser tirado de dentro de casa e ir para uma LPI? Não, né? O melhor espaço é o acolhimento familiar. Então, esse é um equipamento importante. Então, o Estado precisa investir nesse equipamento. E, para isso, nós precisamos manter a produtividade do Estado, a economia funcionando do Estado. Por isso que o Família Gaúcha, que Camaquã aderiu agora, vai tratar aqui 348 famílias, eu acho que são 256 famílias. O que é, Gil? O professor Ricardo Paes de Barros, que é um economista que trata a pobreza, disse assim, é o melhor programa social do Brasil, está sendo feito no Rio Grande do Sul. Nós vamos até a família, vamos chegar na família em vulnerabilidade, dizer, tu queres, tem interesse de aderir a uma metodologia para superar tuas condições, para te sair dos programas de transferência de renda, para te ter oportunidade de emprego? Quero. Nós vamos entender a realidade daquela família, construir um plano de superação da vulnerabilidade com técnicos do CRAS, do posto de saúde e da escola, instituídos, né? É um comitê instituído pelo município. Vamos se debruçar em cada família, observar quais são os fatores que mantêm aquela família na condição de vulnerabilidade e vamos desenhar um plano para aquela família. E durante 22 meses, o nosso agente da família gaúcha, o agente de desenvolvimento familiar, ele vai estar na residência apoiando para que a criança esteja na creche, que o pai e a mãe se qualifiquem, que a gente afaste as vulnerabilidades, que a gente possa entregar programas para melhorar a habitação, melhorar as condições de vida e incluir essas pessoas produtivamente no mercado de trabalho. Nós vamos atrás lá do Cine. Já há uma data para que nós possamos ter o início dessas atividades? Os agentes, acabei de sair de uma reunião com os agentes aqui, faço questão de vir conversar com eles, né, com as equipes de desenvolvimento social. Os agentes estão cadastrando, as famílias agora estão topando entrar no programa. Já ontem, né? Já teve início o cadastramento? Já teve início do cadastramento, né? Me parece que começou ontem o cadastramento das famílias. Então, nós já, né, no próximo mês, já teremos um início efetivo com o atendimento na perspectiva de construção dos planos de superação das vulnerabilidades e um atendimento personalizado, Gil. O professor Ricardo Paes de Barros diz o seguinte, por que alguém que está doente vai para o posto de saúde procurar um médico? Porque ele tem um problema e ele tem que tomar um remédio, não tem um remédio que cure qualquer doença. A vulnerabilidade também é assim. Tem uma situação que é violência doméstica, outra situação que é o problema da drogadição, tem outra situação que é a falta de oportunidade. Nós precisamos entender o que tem naquele núcleo familiar, personalizar uma rota para superar aquelas condições. E nós vamos acompanhar por 22 meses as famílias e a nossa perspectiva, nós temos 15 indicadores que vão desde a permanência das crianças nas escolas, a superação das condições de segurança alimentar, de insegurança alimentar, as questões relacionadas à emissão de documentos. As pessoas não imaginam, Gil. Nós temos 3 milhões de brasileiros com mais de 6 meses que estão sem a sua certidão de nascimento. Nós temos muitas pessoas sem identidade, nós temos muita gente sem documento, nós temos muita gente que precisam do nosso atendimento, do suporte da política pública. Porque quando a gente cria esse ambiente e consegue oportunizar a saída de um programa de transferência de renda, a gente está entregando dignidade para a pessoa, autonomia para a pessoa. E nós precisamos construir políticas públicas que incentivem a inclusão produtiva e a saída da dependência de programas de transferência de renda. Porque o programa de transferência de renda é importante, mas ele não pode ser eterno, porque senão a gente não muda a realidade daquela família. O Bolsa Família ele é super importante, porque ele apoia na melhoria da renda da família. E eu observei outro dia um estudo apresentado que me deu um alento, que os filhos do Bolsa Família, né, que os filhos dos pais que estão recebendo o Bolsa Família, mais de 50% eles não continuam no Bolsa Família. Eles conseguiram se qualificar, estão conseguindo acessar qualificação e serem protagonistas das suas vidas.
pelo menos isso. Mas nós temos que cuidar daquelas pessoas que também podem trabalhar e que podem ser qualificadas, por causa que, em algum momento da vida, nós temos um indicador que é muito forte, Gil. A OCDE mostra que as pessoas na extrema pobreza no Brasil levam, em média, 9 gerações para ter a renda média do brasileiro. Esse é um dado duro, né? Suécia é 2 gerações, o Brasil é 9. Então, alguém que nasceu num CEP, na vulnerabilidade, ele está condenado, ele, o seu filho, o seu neto, a permanecer nessa condição. Então, a política pública que dá oportunidade é a política pública que permite as pessoas sonharem, saírem dessas condições e serem protagonistas das suas vidas, tendo emprego, trabalho e colaborando para melhorar a comunidade em que ele vive. Nesse contexto, recentemente nós tivemos o anúncio por parte do governo do estado do programa Família Gaúcha. Como é que ele se contextualiza nisso? O Família Gaúcha é exatamente o programa que está acontecendo aqui, né? Os agentes estão no território, né? Nós aprovamos na Assembleia Legislativa. O que nós aprovamos na Assembleia Legislativa? A gente fez um decreto instituindo o programa Família Gaúcha e aprovamos na Assembleia Legislativa transferência de renda, Ju. E nós somos muito criticados, né? Porque teve alguns parlamentares ou mal intencionados, ou que têm preconceito contra pobre, que foram falar que nós estávamos estimulando as pessoas a não trabalhar. Na verdade, é um estímulo para que as pessoas cumpram a metodologia de superação da pobreza. Vão receber um apoio de R$200, acrescido de R$50 em famílias de 0 a 6 anos, justamente para a família se debruçar e fazer a qualificação que nós vamos propor, para que a família possa buscar oportunidade e que a família possa ser incluída produtivamente, que ela, ao final do programa, tenha autonomia e esteja incluído produtivamente. Então, nós aprovamos, e é isso, este programa que o Ricardo Paes de Barros, economista que estuda a pobreza, que formulou Bolsa Família, tem dito. O Rio Grande do Sul constrói a política mais robusta e mais inovadora no desenvolvimento social do Brasil. Uma política de atendimento personalizado de superação da pobreza. E nós temos muito orgulho de estar inovando, porque é deste jeito que o governo, liderado pelo governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, tem feito, enfrentado os problemas. Muitos, Gil, gostam de usar a política para enfrentar as pessoas, para construir radicalização, para dividir a sociedade. Nós fizemos política para enfrentar os problemas, é assim que tem guiado as nossas ações dentro do governo do estado, e não tem sido diferente na política de desenvolvimento social. Bom, como estão os indicadores da sua pasta nesse ano de 2025? A gente sabe que todo início do ano há uma projeção sobre rendimento, principalmente das secretarias estaduais. E como é que está esses indicadores nessa reta final de 2025? Nós estamos muito felizes porque nós conquistamos números históricos na política social do Rio Grande. Primeiro, reduzimos a insegurança alimentar, comparada a 2022, grave, de 14,2% para 1,8% de insegurança alimentar grave. Ganhamos um prêmio nacional, como um dos estados que mais reduziu a insegurança alimentar grave do Brasil. Então, são 2 anos de trabalho, né? Agradecer as equipes da política pública. Nós lançamos aqui também um outro projeto que é o Prato Gaúcho, que Camaquã aderiu, e nós estamos construindo uma série de políticas públicas no enfrentamento à insegurança alimentar. Não existe liberdade com as pessoas aprisionadas pela fome. E essa também é o melhor resultado da série histórica do Rio Grande do Sul, desde que foi mensurado a questão da insegurança alimentar. O melhor indicador da história do Rio Grande do Sul. Somado a isso, nós reduzimos e chegamos no menor patamar de pessoas em extrema pobreza do Brasil, né? Chegamos a um indicador, é o melhor da história do Rio Grande do Sul e o menor do Brasil. Então, são dados que nos dá alento que nós estamos fazendo uma política pública afirmativa no sentido de incluirmos e de cuidarmos. Nós trocamos o nome, Ju, da secretaria. Era assistência social, nós trocamos para desenvolvimento social. E nós não temos preconceito com a política de assistência social, mas nós queríamos comunicar à sociedade que a política pública, liderada pelo governador Eduardo Leite, pelo governador vice-governador Gabriel Souza, tem uma perspectiva: acolher, proteger, dar dignidade, mas incluirmos as pessoas. Nós não desejamos que, quando a gente faz o apoio aqui para Camaquã, a gente tem, né, às vezes o prefeito nos demanda lá a cesta básica, a gente não quer que essa família receba a cesta básica todo mês. A gente quer que ela receba no momento de vulnerabilidade, mas que a gente possa conectar ela com oportunidade para ela superar aquelas condições. Então, os nossos indicadores
são os melhores dos últimos tempos, em todas as áreas. Nós criamos programas, Gil, como o Partiu Futuro Reconstrução, Jovem Aprendizagem. O programa tem mais de 23 anos, nunca tinha sido feito no estado do Rio Grande do Sul. A gente assina carteira de trabalho de jovens, do Cadastro Único em Vulnerabilidade. Muitos deles que não têm, o pai e a mãe não trabalham, o vô e a avó não trabalham, mas eles receberam uma oportunidade de ter carteira de trabalho assinada e eles assumem um protagonismo dentro de casa. E são exemplo de superação das condições. Eles estimulam outros a buscarem o programa, estimulam outros a trabalharem e perceber que o trabalho dignifica e que o trabalho é a oportunidade de ter uma vida melhor. 1.500 jovens, agora nós vamos contratar mais 3.000 jovens, quase 3.000 jovens com carteira de trabalho assinada. São muitos programas e todos eles buscam a oportunidade de gerar emprego, renda e dignidade para as pessoas. Bom, a gente esteve conversando com o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. Agora eu quero conversar com o político Beto Fantinel, que está conosco. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa e pesquisei que na eleição de 2018 você se candidatou ao cargo de deputado estadual e ficou como suplente do seu partido. Isso aí. E aí, na eleição de 2022, você conquistou mais de quase 50 mil votos, tornando-se o segundo deputado mais votado do seu partido no pleito. Estamos nos aproximando de mais um ano eleitoral. Quais são os seus planos, quais são os seus objetivos para 2026? Gil, eu me sinto muito realizado, né, em estar hoje como secretário de Desenvolvimento Social e ter feito uma contribuição na política pública. Mas também me sinto ainda cheio de vontade de colaborar com a nossa Assembleia, com a nossa presença no Parlamento. Eu acredito muito no Parlamento, porque o Parlamento é uma ressonância dos interesses da coletividade, onde que verdadeiramente todo mundo está representado, porque tem a proporcionalidade das correntes de pensamento. Eu decidi ser candidato mais uma vez, né, pré-candidato a deputado estadual, para que a gente possa... Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos na Assembleia, né, como tu bem lembraste, Gil. Eu fui suplente com a eleição do prefeito Sebastião Melo e do Fábio Branco, acabei assumindo o mandato e tive a oportunidade de ampliar quase 20 mil votos na última eleição, né? E hoje me sinto desafiado a permanecer no parlamento. Apresentei e ajudei a aprovar algumas leis. Gil, tu se recorda muito bem, nós aqui somos de uma comunidade produtora de tabaco. Eu cheguei na Assembleia e tinha um projeto do Zé Nunes sobre classificação na propriedade. Falei, Zé Nunes, nós vamos aprovar esse projeto do Zé. Disse, olha, Beto, é muito difícil, os caras não estão me ajudando. Falei, nós vamos aprovar. Teu projeto de autoria eu vou trabalhar porque eu sou filho de agricultor, produtor de tabaco, lá de Dona Francisca, e eu conheço a realidade. Eu já tive alguma vez na frente do meu pai, quando ele recebeu a nota da venda do produto, e foi uma decepção, porque foi um ano inteiro de trabalho, que foi em minutos, num dia de mau humor, da indústria, do classificador, foi em minutos, foi tolhido aí a esperança de ter, né, um bom ganho e muitas vezes sabendo que a qualidade do produto era melhor do que aquela que tinha sido classificada, né? Então o agricultor era muitas vezes, tem um sentimento de roubo mesmo da indústria. E nós aprovamos lá na Assembleia uma lei que obriga a indústria a comprar na casa do produtor, né? E agora as indústrias diziam, o Rio Grande do Sul não vão mais comprar tabaco no Rio Grande do Sul, não vão poder mais comprar no Brasil inteiro, porque agora Santa Catarina e Paraná copiaram a nossa lei e estão aprovando as nossas leis nos estados. Então eles vão ter que comprar na propriedade de todos os agricultores aqui do Brasil. E na prática, como é que está funcionando a aplicação dessa lei? Já está funcionando, né? Eles tentaram derrubar na justiça, né? É a arrogância da indústria, de alguns setores da indústria do tabaco. Nós vamos derrubar isso na justiça. Foram para a justiça, ganharam uma liminar e depois perderam no plenário, estão comprando na casa, estão indo na propriedade do agricultor. Agora, se eles quiserem comprar, eles vão ter que dizer qual é a classificação do tabaco e qual é a umidade que tem aquele produto. Eles não vão mais tomar na mão grande os agricultores. E eu tenho muito orgulho de, como filho de produtor de tabaco, ter ajudado a aprovar isso. Porque meu pai já planta muito pouco tabaco, muito pouco fumo, já está com 70 anos de idade, mas ainda produz alguma coisa. Mas eu faço isso em nome daqueles que trabalham numa das culturas que é mais desafiadora. Eu lembro, porque eu ia cortar o fumo lá, o tabaco, às 4 horas da tarde, no relento do sol. Das vezes ficava tonto com o calor na cabeça, tendo que fazer a produção do tabaco. Eu sei da dificuldade que o agricultor sofre. E aí a gente via aquilo indo, né?
Gil, então acho que o parlamento é um espaço que tem um poder transformador muito grande. Eu estou desafiado a permanecer na Assembleia Legislativa, porque eu acho que ainda posso contribuir. Nós ajudamos, aprovamos leis, encaminhamos projetos importantes para a Assembleia. Por exemplo, foi aprovado o Pró-Hospitais. O Pró-Hospitais é um projeto da minha autoria, que depois virou a gestão, chegou o deputado, alguns amigos deputados, o Ayrton Artos lá de Venâncio Aires, o Cláudio Tati de Cachoeira do Sul, mais o Dr. Tiago Duarte, disseram: Beto, vamos apresentar juntos esse projeto. Nós mandamos, permitimos, né, ali construir juntos e aprovamos uma lei que os hospitais vão poder captar de ICMS valores para pôr em projetos dentro dos hospitais, como temos o ProSocial na área social. Então, projeto importante que vai salvar vidas, que vai permitir que os hospitais tenham mais recursos, que a gente pode ajudar. Então, eu me sinto muito desafiado, Gil, em permanecer na Assembleia Legislativa e vou defender muito para que, né, vou trabalhar muito para continuar e conversar com a comunidade, e defendo muito que nós mantenhamos também um governo, Gil, que tenha capacidade de dialogar com a comunidade. A única coisa que eu não quero para o meu estado, para o meu Rio Grande, para onde eu vivo, onde vive a minha família, é que a gente torne o estado uma batalha de guerra na polarização e na guerra que tem a polarização. Eu sou completamente avesso a isso. Eu costumo exemplificar o que acontece com a radicalização ideológica, né? Debates intermináveis que muitas vezes não repercutem em entregas para a sociedade. Nós temos desafio na fila de atendimento das pessoas que buscam um tratamento de câncer, de uma cirurgia, uma nova pedagogia para as nossas escolas, nas condições de infraestrutura das nossas escolas. Agora o verão faz 60 graus e nós temos escolas que não tem ar-condicionado. Mas eu, Gil, na Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Educação, tive que acompanhar, e com todo respeito aos meus colegas, uma colega parlamentar um dia chega na comissão e diz assim: bom dia a todos. Imediatamente eu reagi, né? Eu vou falar com essa colega deputada, depois que terminar a sessão. Conversei com ela e disse: olha, aqui dentro da Comissão de Educação eu não vou aceitar isso. Existe uma linguagem formal e nós vamos respeitar, pelo menos aqui dentro. Se quiser fazer no comício, não me importo. Na semana seguinte, a deputada disse: olha, entendi, deputado Beto, eu não vou mais falar isso aqui dentro. Na semana seguinte, um parlamentar do outro lado apresentou um projeto que dizia que não podia falar todes em repartições públicas e escolas. E nós ficamos 6 meses, Gil, discutindo um projeto, se nós iríamos fazer uma lei para proibir uma palavra que não existe, para o Estado ter uma lei proibindo uma palavra que não existe. Qual é o efeito na vida do cidadão que está indo para a escola? Isso. Secretário, a gente tem que encerrar essa nossa entrevista, que a gente tem o correspondente gaúcha, mas a gente tem 1 minuto ainda. Eu gostaria que nesse 1 minuto você contasse um pouco para a gente sobre Gabriel Souza, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Como é que você encara a viabilidade dessa candidatura? Olha, eu sempre digo para as pessoas, eu quando entro no avião, eu não olho se o cidadão é baixo, alto, gordo, magro, simpático ou não. Quero que ele tenha a carteira, o brevet, a carteira de piloto de avião. E eu posso garantir, para quem está nos acompanhando agora, que o Gabriel é o cara mais preparado para conduzir o Rio Grande do Sul para um destino onde a gente possa enfrentar os problemas e não as pessoas. Então, estou muito motivado com a pré-candidatura do Gabriel. Acredito muito na capacidade de tomada de decisão. O Gabriel é uma liderança preparada, qualificada, se preparou, estudou para ser governador do nosso Rio Grande e conhece o que a gente vem fazendo. Temos muitos desafios pela frente, Gil. Mas o importante é que nós não percamos o foco na radicalização ideológica. O nosso futuro é enfrentar os problemas, é reconstruir o Rio Grande e entregar a solução para as pessoas. Por isso que eu estou muito confiante na candidatura do Gabriel e que nós manteremos o governo nas mãos de um governo equilibrado. Bom, estivemos conversando com o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, ele que está acompanhado aqui nos estúdios da Acústica FM do Taylor Araújo e também do Renato Dillmann.